Oi pessoal, tudo bom? Nesse primeiro vídeo do ano de 2016, eu queria primeiro te desejar feliz ano novo, que durante todo esse ano a gente consiga aprender e fixar mais e mais jurisprudência, tanto do STJ como do STF. E para começar esse início de ano, eu queria lembrar com vocês de um conceito que veio no informativo 573 do STJ. Foi o último informativo publicado pelo STJ no ano de 2015. Nesse informativo contém um conceito um pouco diferente relacionado à improbidade administrativa. O ministro do STJ classificou o ato de improbidade administrativa como um ato inelástico. O que significaria isso? Para o ministro e para o STJ, o ato de improbidade administrativa ele não pode ser elástico. Em outras palavras, ele não pode abranger situações ou pessoas que não estão designadas na norma desde o momento da sua elaboração. Ou seja, de acordo com o artigo 1º, o ato de improbidade ele será contra a administração pública. Neste caso aqui, o ato de improbidade que o Ministério Público Federal queria classificar, ele era contra particulares. E a controvérsia desse julgado foi justamente essa: saber se a lei de improbidade ela serve para punir um funcionário público que pratica um ato que viola, que agride particular e não a administração pública. E o que o STJ decidiu? Vamos ler a emenda e depois eu te explico um exemplo que foi o caso concreto. Na emenda, o STJ entendeu: não enseja o reconhecimento do ato de improbidade administrativa eventual abuso perpetrados por agentes públicos durante uma abordagem policial, caso os ofendidos pela conduta sejam particulares, que não estavam no exercício da função pública. Então aqui o STJ quis dizer: ato de improbidade é apenas contra a administração pública, contra os seus agentes, contra coisas pertencentes à administração pública. Contra particular, a gente não pode classificar o ato daquele policial que fez uma abordagem de forma rígida em relação a particulares como ato de improbidade. Isso mais se assemelharia com abuso de autoridade e não ato de improbidade administrativa, como foi o que o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública. Que caso concreto foi esse? Imagina a seguinte situação: um casal de particulares resolveu tirar fotografias de irregularidades que eles estavam verificando num posto rodoviário. Assim que os policiais que atuavam naquele posto verificaram aquelas fotografias que estavam sendo retiradas por particulares, eles foram até lá e fizeram uma abordagem de forma extremamente intimidadora, com armas de grosso calibre, conforme veio no julgado, praticando então lesão, de acordo com o entendimento do MPF, aos princípios da legalidade e da moralidade. Aqueles policiais, praticando uma abordagem daquela forma, agiram contra princípios da administração pública. Todavia, apesar do Ministério Público Federal ter ajuizado uma ação civil pública de improbidade, o STJ entendeu que o melhor seria enquadrar este ato de uma abordagem extremamente desarrazoada desses policiais frente a esses particulares como abuso de autoridade e não ato de improbidade administrativa. Qual que é o fundamento? A inelasticidade do conceito do ato de improbidade. Porque o ato de improbidade ele tem que ser voltado, seria desses policiais, contra a administração pública e não contra particulares. Que caso poderia ser classificado como improbidade administrativa aqui nesse caso que eu estou dizendo? Imagine que seria quem estava tirando foto um servidor público em serviço, por exemplo. Imagine que esses policiais tenham quebrado alguma máquina fotográfica de propósito da administração pública. Aí sim poderia ser classificado um ato de improbidade administrativa que feriria os princípios da legalidade, da moralidade. Então, o fato do conceito do ato de improbidade administrativa ser inelástico fez com que o STJ entendesse que a ação civil pública de improbidade não fosse a medida correta. No entendimento do STJ, o melhor teria sido feito enquadrar esse ato dos policiais em relação aos particulares como abuso de autoridade. Então não se esqueçam desse conceito. O ato de improbidade ele não é elástico.
Ele não pode abarcar situações ou coisas ou pessoas que não estão designadas na própria norma desde a sua elaboração. Gravem esse conceito que eu acredito que pode cair em qualquer fase de concurso de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!